estamos trabalhando a exposição desse texto, Gálatas capítulo 3, 26 a 29. Vamos nos recordar, irmãos, que aqui no capítulo 3, a partir do versículo 6, o apóstolo Paulo, ele vem apresentar as bênçãos que nós recebemos mediante Abraão. Então, a bênção de Abraão, nós já vimos isso, né? Que as escrituras, elas testificam que a bênção de Abraão alcançaria todos os que crescem. Então, todos os que creem em Cristo Jesus foram alcançados pela bênção de Abraão, do versículo 6 a 14. O versículo 15 a 25, nós vimos que Deus, ele cumpre a sua promessa. Aprendemos que a promessa de Deus, ela foi dada a todos os que creem pela fé em Jesus Cristo. Como é gostoso isso! E nessa manhã Paulo, então, ele vai terminar esse argumento que ele está aqui trazendo, né, diante aquele embate com os judaizantes do primeiro século que queriam desvirtuar a fé dos cristãos lá na Galácia. E nessa manhã, aqui no capítulo 3, 26 a 29, nós veremos que pela fé em Cristo Jesus, somos filhos de Deus e herdeiros da promessa. Quando nós lemos esse texto, você vai perceber isso. Você vai perceber quais são as bênçãos da fé em Cristo Jesus. Como é que você é abençoado, né? Como que Deus, ele derrama a sua graça em sua vida, mediante a fé em Cristo Jesus. Então vamos orar. Após a oração faremos a leitura do texto e a exposição do mesmo. Quero convidá-lo, feche seus olhos, vamos orar. Obrigado, Pai querido, por podermos estar diante da palavra do Senhor, que há de ser lida. Que Teu Espírito venha, ó Pai, iluminar nossa mente, ó Deus, trazer, ó Pai amado, a revelação da palavra do Senhor aos nossos corações, de modo que creiamos, de modo que a nossa fé seja bíblica e a nossa fé venha agradá-lo. Obrigado, Deus, por estarmos juntos nessa manhã. Te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Então vamos lá então, versículo 26, acompanhe na sua Bíblia, por favor. Gálatas 3, 26 a 29, diz assim: pois todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus, porque todos quantos fostes batizados em Cristo, vos revestistes de Cristo. Não há judeu, nem grego, não há escravo, nem livre, não há homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Como que Deus nos abençoa em Cristo Jesus? Como que eu sou abençoado por Deus? Muitas das vezes nós ficamos em crise. Por quê? Mas pastor, eu não consigo ver nenhuma bênção de Deus na minha vida, não consigo ver mudança acontecendo. Eu queria tanto ter um emprego novo, eu queria tanto comprar uma casa, eu queria tanto ter condições de fazer uma viagem, e aí eu não me sinto abençoado por Deus, eu não me sinto realmente querido por Deus. E muitas das vezes, irmãos, nós pensamos bênção em termos que na Bíblia não traz para nós. As bênçãos de Deus, elas não são bênçãos terrenas. As bênçãos de Deus não são bênçãos materiais. E muitas pessoas vivem a sua vida acreditando que só é abençoada por Deus se prosperar financeiramente. Só é abençoada por Deus se conseguir conquistar todos os seus desejos, todos os seus sonhos, tudo aquilo que ela almeja. Mas as bênçãos de Deus não diz respeito às questões materiais, às questões passageiras dessa terra. Poxa, pastor, que notícia triste, né? Eu vim aqui pensando em fazer uma campanha forte, fazer uma oração forte, né, para ganhar na Mega Sena, e aí você me fala isso, né? Mas irmãos, infelizmente vivemos um tempo em que o Evangelho, ele tem sido tão depreciado, em que as pessoas têm achado que as bênçãos de Deus são bênçãos materiais, e têm colocado o seu coração, os seus desejos nas coisas dessa terra, em coisas que são perecíveis, em coisas que são tão efêmeras, tão passageiras, não é? Do que adianta ser milionário, de que adianta ter tanto dinheiro no banco, mas vai chegar o dia que a pessoa não estará mais aqui. E as bênçãos de Deus, quando nós olhamos para a palavra, as bênçãos da fé em Cristo Jesus, está muito clara nesse texto. E Paulo está colocando isso porque, lembremos-nos aquilo que já tem sido dito ao longo de toda essa série.
Paulo escreve essa epístola às igrejas que ficavam lá na Galácia, a essas igrejas, porque elas estavam sendo bombardeadas por judeus convertidos ao cristianismo, mas que dizia que não, os gentios não tinham segurança da salvação se eles não se circuncidassem, se eles não guardassem o sábado, se eles não cumprissem a dieta e o calendário judaico. Então eles estavam o quê? Trazendo um outro evangelho que não era o evangelho de Cristo Jesus, colocando uma série de normas para que fossem cumpridos, uma série de mandamentos, como mediadores de salvação. E Paulo fala: para com isso, vocês estão indo para um outro evangelho que não é o evangelho de Cristo Jesus. E assim como os Gálatas tiveram esse problema lá no primeiro século, de outros evangelhos entrando na igreja e desvirtuando-os do evangelho de Deus, acontece conosco hoje também. E o maior desvirtuamento do evangelho hoje é esse evangelho da prosperidade, esse evangelho de que tudo que eu quero eu posso, é esse evangelho mentiroso do capeta que muitos têm acreditado. Não é verdade, irmãos? Então, quando nós olhamos para a palavra de Deus, como que Deus nos abençoa em Cristo Jesus? Versículo 26, olha o versículo 26. O apóstolo Paulo fala aos Gálatas: pois todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Existe bênção maior do que essa? A bênção de sermos filhos de Deus. Vamos nos lembrar que o apóstolo Paulo já falou que pelas obras da lei ninguém vai ser aceito por Deus. Por quê? Porque nós somos incapazes de cumprir as obras da lei. Por mais que nós tentamos cumprir todos os mandamentos, em algum deles vamos falhar. Isso é muito sério, porque quando nós acreditamos que é nossa salvação, quando nós acreditamos que nós somos aceitos por Deus porque somos religiosos, porque vamos à igreja, ou porque cumprimos promessas, ou porque fazemos aquilo outro, que, irmãos, infelizmente isso não é verdade, isso é loucura. A palavra nos mostra que todos nós, como pecadores, pecamos e somos incapazes de por nós mesmos nos reconciliarmos com Deus. Então o apóstolo Paulo está falando: olha, vocês são aceitos por Deus não é pelas obras da lei, não é guardando o sábado que vocês vão ser salvos, não é se circuncidando que vocês vão ser salvos, não é cumprindo a dieta, o calendário judaico que vocês vão ser salvos. De maneira alguma, vocês são aceitos por Deus. Deus há de salvá-los. Deus nos salva por causa da fé em Cristo Jesus. Colocar toda a nossa esperança, toda a nossa confiança na pessoa e na obra que Cristo Jesus realizou. Então a salvação não é pelas obras, a salvação não é pela religiosidade, a salvação não é pela religião, a salvação não é pela instituição igreja, mas a salvação é pela pessoa de Deus, o Cristo encarnado, que morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia. Como é importante compreendermos isso, porque a nossa fé, ela precisa ser uma fé centrada, exclusiva em Cristo Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. O que Paulo queria? Paulo queria que os Gálatas tivessem essa fé inabalável. O apóstolo Paulo queria que os Gálatas tivessem convicção de que eles eram filhos de Deus, mediante a fé em Cristo. Aí você pode questionar: mas pastor, pera lá, somos todos filhos de Deus. Todas as pessoas que nasceram na face da terra são filhos de Deus. É isso que a Bíblia diz, irmãos? Não. No sentido espiritual, só é filho de Deus quem nasceu de novo, quem foi redimido em Cristo Jesus. Só é filho de Deus aquele que crê em Jesus Cristo. Os demais, nós todos nascemos como criaturas de Deus. Então é muito importante nos atentarmos a isso. Lá em 1 João, aliás, lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, salvo engano, estou citando de memória, João vai nos falar o quê? Vamos lá, João, capítulo 1, versículo 12. Abra aí a sua Bíblia. João 1, 12. Acompanhe comigo, João 1, 12. Mas a todos quantos o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, ok? Então o que João, o apóstolo, está falando aqui?
Todos que o receberam. Receberam a quem? A Cristo Jesus. O que João está falando? Que todos os que receberam a Cristo Jesus, todos os que creem no seu nome. No nome de quem? De Jesus. Deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Então, aqueles que receberam a Cristo Jesus, aqueles que creem em Cristo Jesus, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Agora olha o versículo 13. Os quais não nasceram no sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. O apóstolo João está nos mostrando que a salvação do início ao fim é a obra de Deus em nossas vidas. Então, queridos irmãos, a primeira bênção que você precisa nessa manhã receber em sua vida e ser jubiloso por isso, alegrar-se por isso, é a bênção da plena convicção e certeza de que em Cristo Jesus você é filho de Deus. Aleluia! Que bênção! Como é bom, irmãos! A despeito de todo mal, a despeito de toda a nossa pecaminosidade, de toda a nossa falha, a convicção que temos é que Cristo Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados. Ele pagou o preço, Ele cumpriu a justiça do Pai. Não há mais culpa legal sobre nós. A ira vindoura que haveríamos de sofrer foi colocada em Cristo. Não há ira sobre nós. A ira vindoura não virá sobre aqueles que creem em Cristo Jesus, mas aqueles que não se arrependeram, aqueles que não creram, certamente virá, porque Deus é justo. Como é bom sabermos que as bênçãos da fé em Cristo Jesus, a primeira bênção qual é? Ser filho de Deus. Todos os dias quando você acordar, lembre-se disso e glorifique a Deus por isso. Pode estar desempregado, pode estar sem dinheiro, pode estar passando aquela penúria, pode estar passando provações no trabalho, provações em casa, provações sejam as quais forem, mas lembre-se de uma coisa: eu sou filho de Deus, eu fui aceito por Deus pela obra de Jesus Cristo, eu preciso louvar o meu Deus, o meu Salvador. E aí então o apóstolo Paulo continua no versículo 27 e 29, nós temos aqui uma segunda bênção. Versículo 27 fala assim: porque todos vós que em Cristo Jesus fostes batizados, vos revestistes de Cristo. Não há judeu nem grego, não há escravo nem livre, não há homem nem mulher, porque todos sois um em Cristo Jesus. E aqui então Paulo vai nos mostrar uma segunda bênção de crer em Jesus Cristo. Qual é a primeira bênção? Sermos filhos de Deus. Agora, qual é a segunda bênção? Sermos um só em Cristo. Irmãos, como é gostoso olharmos para esse texto e vermos que a segunda bênção de crer em Jesus Cristo é que pela fé em Cristo nós somos um. Pela fé em Cristo nós somos uma única família. Pela fé em Cristo nós estamos todos unidos. E aqui então o apóstolo Paulo ele vai além e diz que a fé em Cristo Jesus não somente nos torna filhos, mas ela derruba o muro de separação entre os judeus e gentios. Paulo trata sobre isso em Romanos também. Então, não há judeu, não há gentio, não há grego, não há cita. É muito legal isso, porque a barreira que havia, a separação que havia entre povos, etnias e nações, ela não mais perdura, ela não mais existe em Cristo Jesus. Cristo Jesus é Salvador daqueles que são pessoas de todos os povos, línguas e nações, é o único povo de Deus. Lá no céu, quando formos para a eternidade, não haverá mais divisões, não haverá mais grupos. Seremos pessoas de todos os povos, línguas e nações, unidos, glorificando, exaltando ao Deus Todo-Poderoso. Como é bom isso, irmãos! Então, todos os que creem em Jesus Cristo são agora filhos de Deus e um em Cristo. Nós somos um. Por isso que Jesus Cristo, na oração sacerdotal, lá em João 17, ele com muita clareza, ele vai rogar ao Pai: Pai, que eles sejam um, assim como eu sou em ti, tu és em mim. Ele ora, ele intercede para que a unidade da igreja, ela seja permanente, ela seja efetiva, ela seja contínua, sermos um. E aí então, vocês têm recebido
Todos os domingos, olha no seu boletim, aí na página 2 você tem pratica os 25 mandamentos recíprocos, e aqui a pastoral hoje eu trato sobre o fundamento de todos os mandamentos recíprocos. Como é importante, irmãos, compreendermos como que a palavra de Deus nos ensina a mantermos essa unidade, a nutrirmos essa unidade, que os 25 mandamentos recíprocos nos mostram o caminho. Mas aí tem algo muito especial também que Paulo nos mostra, como que somos um, como que fomos feitos um, exatamente no início do versículo 27, olha o versículo 27, porque todos vós que em Cristo Jesus fostes batizados, vos revestistes de Cristo. O que Paulo está tratando aqui? Como que somos um? Por que somos um? Porque todos nós fomos crucificados com Cristo, fomos sepultados com Cristo. Aqui o apóstolo Paulo está tratando da nossa união com Cristo. E aí, meus amados irmãos, lá em Romanos capítulo 6, versículo 3 a 6, o apóstolo Paulo vai tratar desse mesmo assunto. Vamos lá para Romanos 3, Romanos 6. Romanos 6, 3 a 6, capítulo 6, Paulo fala assim, Romanos capítulo 6, versículo 3 a 6, ou porventura ignorais que todos quantos fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? O apóstolo Paulo está falando que vocês ignoram que todos quantos fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Versículo 4, fomos pois sepultados com ele pelo batismo na morte, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Versículo 5, porque se temos sido unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente também o seremos na semelhança da sua ressurreição. Versículo 6, sabendo isto, que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado fosse desfeito, a fim de não servirmos mais ao pecado. E aí então o apóstolo Paulo nos mostra como que ocorreu essa união com Cristo e como que nós somos um. Nós somos um porque todos nós que cremos em Cristo Jesus fomos com ele crucificados. O nosso velho homem foi com ele crucificado, foi sepultado. Não há mais o domínio do pecado sobre nós. Não somos mais escravos do pecado, somos livres em Cristo. Nós podemos, mediante a capacitação e a graça de Deus operando em nós, falar não ao pecado. Vivemos uma vida de santidade, uma vida de retidão a Deus. Como é bom, irmãos, sabermos essa bênção. A bênção de que somos um, e a bênção de que somos um é a bênção de que podemos, sim, obedecer aos mandamentos de Deus e ter uma vida que agrade a Deus, em unidade, juntos. Não é gostoso? Não é bom? Diga aí, que bênção material pode superar qualquer uma dessas bênçãos? Que carro, que dinheiro, que casa, que bens, que promoção no trabalho pode superar isso? Nenhuma, irmãos. Como é bom conhecermos a palavra e vermos o amor de Deus por nós. Como é bom sabermos que na nossa vida, que é tão passageira nessa terra, a segurança que temos da nossa salvação e do perdão de nossos pecados, da vida eterna que temos com o Senhor, onde não haverá mais dor, não haverá mais tristeza, não haverá mais choro, não haverá mais rancor, não haverá mais amargura, não haverá mais uma situação em que nos colocamos num estado de depressão, não haverá nada mais disso, porque somos filhos de Deus. Não somos mais escravos do pecado. E aí então Paulo, no versículo 29, ele fala da última bênção, e todas elas estão entrelaçadas e são, na verdade, todas uma mesma bênção. O versículo 29 fala assim: e se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. E aqui Paulo fecha com chave de ouro, embora depois ele continue trabalhando a ideia, mas aqui é muito legal, irmãos, porque o que nós temos aqui? E se sois de Cristo, o que eu e você, o que nós precisamos ter convicção? Eu sou ou eu não sou de Cristo Jesus? Cristo Jesus é ou não é o Senhor da minha vida? Eu amo ou eu não amo a Cristo Jesus? Então Paulo fala, se sois de Cristo Jesus, tenhamos essa inabalável certeza de que somos filhos de Deus, de que somos um. E agora então ele diz, então
E aí então ele está contrapondo aos judaizantes, ele está indo mostrando o grande erro dos judaizantes. Os judaizantes que se gabavam e diziam: nós somos verdadeiros descendentes de Abraão, porque somos descendentes de carne e sangue, de sangue, somos descendentes biológicos. Aí Paulo fala: olha, gentios, vocês podem não ser descendentes de sangue, mas são descendentes pela fé, não é? Então Paulo mostra-nos aqui que então sois descendência de Abraão. Parem de dar ouvido aos judaizantes, parem de dar ouvido a esse ensinamento que fala que vocês precisam guardar o sábado, que vocês precisam ser circuncidados, que vocês precisam guardar a dieta, o calendário judaico, nada disso. Vocês já são descendentes pela fé. Abraão é o pai da fé. A fé do Deus Salvador, no Deus Remidor, não essa mentira desse evangelho que está aí no mundo, que anuncia que filho de Abraão é aquele que é rico e tem dinheiro no banco. Essa teologia maldita da prosperidade que distorce a prosperidade que agrada a Deus. Então, ele fala: então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Então nós somos herdeiros conforme a promessa. Irmãos, pare pouco e pense na história. Pare pouco e traga à sua memória a história bíblica da criação. Lá no jardim, Deus criando Adão e Eva pecando, caindo. E lá no jardim, Gênesis 3,15, Deus promete que enviaria o descendente, que pisaria na cabeça da serpente, Cristo Jesus. E você tem toda a história. E aí você tem Deus chamando Abraão: Abraão, sai da sua terra, da sua parentela, em ti serão abençoadas todas as nações da terra. Olha e veja Deus conduzindo a história da humanidade. A história da humanidade não está ao léu, mas a história da humanidade está sendo conduzida por um Deus soberano, Criador dos céus e terra, um Deus que é provedor, um Deus que provê a sua graça e seu amor ao longo de toda a história para salvar. E para a glória de Deus, não porque merecemos, mas porque Deus nos amou, nós ouvimos o Evangelho e fomos alcançados por essa graça. Como é gostoso, irmãos. Aí eu lhe pergunto: existe bênção maior? Deus faz a promessa a Abraão. Abraão está dentro da sua tenda, triste, já velho, mais de 90 anos. Sarai, sua esposa, também. Ele achando que não ia ter mais filho. Como podia ser pai? Como Sarai podia ser mãe? Ele achava que o seu servo ia ser o seu descendente. Deus manda ele sair da tenda, Deus manda ele olhar para o céu, aquele céu estrelado. Imagine, irmãos. E ali Deus faz a promessa e Abraão creu, e isso lhe foi imputado como justiça. E assim nós também, nós cremos. Nenhum de nós aqui vimos Cristo sendo crucificado, nenhum de nós vimos Cristo ressurreto, mas a palavra de Deus diz e nós cremos na palavra de Deus. Então, as bênçãos da fé em Cristo Jesus são as inefáveis bênçãos de Deus Salvador, do Deus Salvador. É a bênção de sermos filhos de Deus, é a bênção de sermos é a bênção de sermos descendentes de Abraão e herdeiros da promessa, conforme a promessa. Amém, meus irmãos? Então que isso traga alegria no seu coração, que isso renove a sua esperança, o seu amor a Deus e o seu desejo de viver para a glória de Deus. Amém? Vamos orar então? Obrigado, Pai, pela palavra do Senhor que nos foi falada nessa manhã. Te agradecemos, ó Deus, pelo perdão de nossos pecados, pela salvação eterna. Ó Pai, obrigado porque o Senhor nos amou quando nós não te amávamos. Obrigado, Deus, porque o Senhor decidiu nos salvar quando nós estávamos perdidos, sem esperança e sem reconhecermos nosso estado de perdição. O Senhor nos alcançou, nos dando vida. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus, abençoa-nos agora nos cursos que teremos, que possamos ter uma manhã agradável, um dia agradável na Tua presença. Em nome de Jesus que oramos. Amém.